Boas. Para que é que serve a filosofia? Neste vídeo eu vou fazer uma pequena desconstrução acerca da escravidão e rebeldia. A rebeldia é muitas vezes tida como pouco digna ontologicamente. Os rebeldes, muitas vezes, contra o poder político, como se fossem os maus da vida. Eu acho que se pode pensar a rebeldia, eu acho que se deve às vezes pensar a rebeldia num enquadramento muito diferente. Vamos imaginar, desde que nós nascemos, ou vamos ver as coisas como elas estão agora. A quantidade de pessoas que está mergulhada, uh, a quantidade de pessoas que estão mergulhadas em comprimidos, uh, frustradas, insatisfeitas, cheias de stress, infelizes, miseráveis, todas drogadas com drogas legais, que não estão a curar nada, mergulhadas em depressão, insónias, ansiedade, todo esse tipo de coisas. Sem saúde nenhuma. E agora fazemos assim uma reflexão. Porquê? Que tipo de organização sociocultural, que tipo de organização política, que tipo de pensamentos, crenças, sistemas ideológicos é que estão a fazer com que esteja a surgir uma sociedade ou pessoas, cada pessoa, mas uma sociedade ou pessoas tão perturbadas, tão doentes, tão insatisfeitas, tão carentes, tão miseráveis, numa decadência muito grande, que é um flagelo. O que será que está por trás disso? E agora, vamos imaginar essas pessoas decadentes, tudo isso, pais, autoridades, ídolos, a determinar certo ou errado para os jovens, para os adolescentes, para os recém-adultos, seja como for, para as crianças. E a pedirem para elas obedecerem mediante estes padrões que vivem, que já estão há muito tempo a demonstrar uma decadência e algo degradante profundamente. Vamos imaginar que eles, aquilo que têm como exemplo é aquilo que está a fazer com que haja tanta miséria, desgraça, decadência e todo esse tipo de coisas. E ainda querem que os jovens, que os adolescentes e que as crianças obedeçam. Obedeçam para quê? Para acabarem com as pessoas como elas estão? Então para que é que serve a filosofia? Nós temos de aprender a analisar com profundidade, com exigência, com critério e a desconstruir também e a interpretar as coisas com profundidade e com radicalidade. O que é ser? Há grandes questões filosóficas para. Há palavras muito importantes para a filosofia que são a racionalidade, radicalidade. Isto em termos de filosofia de conhecimento, por exemplo. Radicalidade, racionalidade, objetividade, ultimidade, por exemplo. Então o que é que significa, por exemplo, racionalidade? Relativa à razão, à lógica, por exemplo. À explicação racional. Que se pode aproximar por vezes muito da questão da objetividade, ser objetivo. Ir ao objeto. Radicalidade, ir à raiz. Ultimidade, ir às últimas consequências. A filosofia é importante para todo esse tipo de coisas. E quando nós vemos que, na generalidade as pessoas estão insatisfeitas, frustradas, decadentes, existe o sintoma profundo e evidente de que algo não está bem, porque é que os jovens têm de obedecer a certos critérios, certo ou errado? Quando a educação, de uma maneira ou de outra, quando o exemplo é decadente, haja rebeldia. Porque se seguir o mesmo exemplo de algo que é decadente, quando um segue e outro segue, ambos caem no abismo. Eu gosto muito desta frase. Portanto, qual é a importância da rebeldia quando se está numa sociedade decadente? E que demonstra a prioristicamente que as bases dos sistemas ideológicos com que se funda são decadentes ou é decadente. Tem de haver rebeldia.
Porque quando uma pessoa incorpora determinados valores que são decadentes e a pessoa nem se percebe disso, e pior ainda, além de incorporar e imitar de forma inconsciente, ainda se apega, a pessoa torna-se super escrava de algo que nem sequer imagina que existe. Portanto, quando uma pessoa está numa sociedade que já há muito tempo está a ter exemplos de que não é um caminho em condições, não está a levar ninguém à felicidade e à realização, a melhor coisa que a pessoa tem a fazer é ser rebelde. Porque pelo menos a rebeldia é uma condição de possibilidade para algo diferente, possivelmente melhor. Porque se for para ser igual, já se está a perceber que é decadente. Então a filosofia deve incentivar as pessoas, e eu incentivo, neste caso, que estou a fazer o vídeo, à curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Nós temos de aprender a fazer uso da liberdade que nós temos para pensar. E não obedecer a regras, a certos ou errados, a moralismos e a padrões ético-morais, simplesmente porque sim. Nós temos de aprender a colocar em causa, a perceber se faz sentido ou não faz sentido. Se deve ou não deve ser seguir determinados certos ou errados que nós recebemos pelos pais, pelas instituições de ensino, pelos professores, por este ou por aquele professor. As leis e as regras que existem na sociedade. Porquê é que nós temos de seguir isso? Nós temos de aprender a colocar em causa. Temos de aprender a fazer uso da liberdade que nós já temos. Quando eu desenvolvi a obra A Liberdade e os Escravos, é também para pôr a pensar acerca disto. Porque quando nós seguimos determinados conceitos de forma inconsciente, relativos a pessoas que estão a dar o exemplo de que as suas ideias só estão a levar à decadência, nós vamos ser empurrados para a decadência. Portanto, nós temos de aprender a colocar em causa. Às vezes devemos fazer uma reflexão do tipo: desde que eu acordo até que vou dormir, porque é que eu fiz aquilo que eu fiz? Será que eu tinha de fazer aquilo que eu fiz? Porque é que eu fiz? Que consequências é que tem aquilo que eu fiz e aquilo que eu faço diariamente? Positivas, negativas, construtivas, produtivas, destrutivas. Que consequências é que tem? Porque quando uma pessoa fala em racionalidade e objetividade, e eu ser objetivo, procurar o sentido, a lógica, o logos, quando nasceu, seria para contrariar, entre filósofos, seria a explicação racional, para contrariar a mitologia helénica, de Hesíodo, Homero, por exemplo. Quando uma pessoa fala em radicalidade, ir à raiz. Qual é a raiz? O que é que está por trás? O que é que está na base das escolhas que eu faço? E das crenças que eu sigo, que eu acredito e que eu tenho? E que consequências é que tem? Quais são as últimas consequências, a ultimidade daquilo que eu falei em termos filosóficos? Porque é muito importante uma pessoa ir às últimas consequências, ou tentar ir. Ora bem, isto leva àquilo, aquilo leva àquilo outro, aquilo poderá levar àquilo outro. E este resultado final, esta teleologia, será que faz sentido? Será que é correto? Então, a rebeldia é das coisas mais importantes que uma pessoa deve exercer, é um dever quase, quando uma sociedade se demonstra decadente uh, uh, e um flagelo autêntico. Portanto, não devemos obedecer simplesmente porque sim. Nós temos de aprender a colocar em causa tudo. Esta é a grande questão. Aprender a colocar em causa tudo. E não nos deixarmos simplesmente levar por uma corrente que muitas vezes é destrutiva e decadente sem nos apercebermos. É de forma inconsciente que acontece esta escravidão. Porque não basta nós recebermos uma formatação sociocultural que por vezes é decadente e por vezes é essa formatação sociocultural que nós recebemos que nos está a causar a infelicidade e que nós imitamos de forma inconsciente. Não basta nós recebermos e imitarmos de forma inconsciente. Pior ainda é nós apegarmos e tornarmos escravos dela. E às vezes nós temos medo de ser rejeitados por outras pessoas que também estão escravas desses sistemas ideológicos decadentes. Nós temos medo de ser rejeitados, muitas vezes, por quem não é um bom exemplo para nada. Porque está miserável, está insatisfeita, está infeliz. Não é um exemplo a seguir. Às vezes uma pessoa sente-se tem medo de ser rejeitado por uma pessoa que é frustrada, insatisfeita e infeliz, que até sente vergonha e sente-se culpada por ser feliz.
E às vezes temos medo de ser rejeitados por pessoas que vivem um sistema ideológico decadente e não são exemplo para ninguém, entre aspas, para realização. Então nós temos de pensar profundamente aquilo que os nossos pais nos disseram que é certo ou errado. É assim tão certo ou errado? Aquelas convenções que existem na sociedade, aquelas tradições que existem na sociedade, nas sociedades, no sentido geral, elas são assim tão certas? É um grande flagelo, mais uma vez, as instituições de ensino não formarem os jovens rebeldes. E não é por causa dos professores, que o que eu digo sempre, a profissão de professor é das mais dignas que existe. É um sistema que está decadente e que precisa ser transformado pela raiz. Ir à raiz, ir à base. Só que como é muito desconfortável transformar pela raiz, é melhor ficar como está. E vai mudando alguns pormenores, mas como não é pela raiz, continua tudo mal. Como eu digo sempre, as prioridades num sistema de ensino devem ser incentivar jovens e ajudar jovens a ser felizes. Jovens, crianças, pré-adultos, seja o que for. A serem felizes. A felicidade tem de ser uma das bases. E para serem felizes, o que é preciso? Autoestima, independência emocional, independência intelectual, liberdade intelectual, curiosidade intelectual, pessoas singulares que respeitam a própria singularidade. Estas devem ser as prioridades. Em disciplinas que nem sequer deverão ter nota ou para competir uns com os outros. Porque infelizmente os sistemas de ensino estão fundados, radicalizados numa competição profunda. E depois nascem adultos e desenvolvem-se adultos profundamente competitivos. Onde não há espaço para o amor e para o respeito. Para o respeito diante da dignidade do outro. E depois torna-se muito difícil, há um esforço acrescido que um jovem e um adolescente têm de fazer uh, na sua rebeldia. Em pensar acerca das coisas. Eu tenho de seguir isto? Isto é assim tão certo? Quer dizer, isto é assim tão certo e eu devo tanto obedecer, mas os exemplos de quem segue esses padrões são exemplos decadentes, de pessoas miseráveis, insatisfeitas e infelizes. Quer dizer, é isto que eu tenho de seguir? Eu tenho de acabar com aquelas pessoas, que são muitas vezes a maioria e a generalidade. A grande questão quando uma pessoa aprende filosofia é que às vezes uma pessoa aprende filosofia, uma pessoa não aprende a filosofar. É-nos colocada na cabeça a história da filosofia, no meu entender, das estruturas do pensamento ou da consciência mais libertadoras que existe, é a filosofia. Mas muitas vezes, até quando se vai estudar filosofia, a formatação que se recebe é a história da filosofia. Não se incentiva profundamente o jovem e os adolescentes e os pré-adultos a filosofar. E os adultos. A filosofar verdadeiramente. E não apenas a imitar ídolos filosóficos. E isto é uma reflexão profunda que eu faço. Eu penso muito acerca deste tipo de coisas. Porque eu vejo que são milhares, as indústrias farmacêuticas é que ganham com tudo isto. Milhares de pessoas mergulhadas em comprimidos, milhões de pessoas mergulhadas em comprimidos, e os comprimidos não estão a resolver nada. As pessoas às vezes ganham pouco, gastam quase tudo aquilo que ganham em comprimidos, os comprimidos não curam nada, as pessoas não transformam as vidas delas, continuam frustradas, insatisfeitas, doentes e infelizes. Por causa de sistemas ideológicos decadentes que imitam sem se aperceberem. Estão escravas de sistemas ideológicos que se receberam socioculturalmente, institucionalmente. Às vezes pelos pais e pelas instituições de ensino. E são problemas filosóficos profundos, radicais. E eu sei que é profundamente desconfortável tudo aquilo que eu digo, de uma maneira ou de outra. Porque eu escolhi não ter medo ou, ou enfrentar o medo que possa existir de falar acerca de coisas profundas em termos socioculturais e políticas até. As transformações sociais, culturais, políticas, às vezes elas têm de ser profundas.
E diante uma sociedade organizada de forma decadente, pessoas miseráveis, insatisfeitas, frustradas, infelizes, mergulhadas em comprimidos, sentir-se desenquadrado é das melhores coisas que existe. Ser rebelde é das melhores coisas que existe. Porque pelo menos ser alternativo e dar espaço para aquela alternatividade já é condição de possibilidade para alguma coisa diferente. Que possivelmente melhor. Portanto, tu que estejas a ouvir, eu gosto de tratar por tu porque eu gosto da intimidade, não gosto de tratar por você como se houvesse distância. Se te sentires desenquadrado da sociedade, aleluia. Portanto, este vídeo é um incentivo à rebeldia. E à libertação da escravidão que muitas vezes uma pessoa vive de forma inconsciente. Que às vezes é a escravidão relativamente a sistemas ideológicos decadentes, que às vezes é a causa da nossa miserabilidade, da nossa infelicidade. Mas isto não é uma reflexão acerca da vitimização, no sentido de incentivo à vitimização. Nós vitimizarmos, sentimos umas vítimas da sociedade. Não, isto como é que eu ia dizer? É para matar mesmo a vítima. Para uma pessoa assumir a responsabilidade que tem relativamente à liberdade que tem para transformar a sua vida e para pensar profundamente acerca das coisas. Porque se nós imitamos, se nós escolhemos imitar de forma inconsciente padrões ético-morais, socioculturais decadentes, nós escolhemos. Nós temos a escolha. Nós podemos escolher outra coisa. Nós podemos escolher ser rebeldes e não apenas escravos. Então, para isso é importante nós refletirmos acerca disso. Eu sei que a palavra escravo é muito forte, mas é mesmo para pôr a pensar. Porque se eu não mexer com aquilo que as pessoas sentem, eu não poderei mexer com aquilo que as pessoas pensam. Portanto, há muitas coisas que nós fazemos. Nós imaginamos, uma pessoa está numa crise. Às vezes uma pessoa já está em crise, mas não se apercebeu. Tem de haver uma crise maior ainda. Está frustrada, está insatisfeita, está infeliz. Não sabe porquê. É preciso refletir acerca do porquê. E às vezes a grande questão que está por trás é as crenças profundas em que uma pessoa está apegada. Não basta a pessoa ter, a pessoa está apegada a determinadas crenças. Crenças relativas a uma educação que recebeu. A moralismos que se recebeu. Pelos pais, muitas vezes. Porque também receberam essa educação. Às vezes a educação que nós recebemos é o que nos está a matar por dentro. Principalmente se essa educação nos matar a singularidade. Nos colocar certos ou errados que nos fazem mal. Então nós temos que pensar profundamente acerca de quem nós reconhecemos enquanto ídolo, enquanto autoridade. Porque às vezes é o exemplo dos ídolos que nós seguimos e das autoridades que nós reconhecemos, e esses exemplos são decadentes. E nós temos de mudar isso. Aprender não apenas a estudar filosofia, mas a filosofar. Nós temos de valorizar a nossa liberdade intelectual, a nossa curiosidade intelectual. E aprender a colocar em causa os nossos hipotéticos bloqueios intelectuais, apegos intelectuais. Porque às vezes são as nossas ideias, são as nossas crenças, são os nossos ideais, quando nós estamos ali apegados, escravos, porque este apego leva a uma escravidão. Às vezes são esses ideais que nós temos, de forma inconsciente, que nos estão a matar por dentro. E que não nos deixam ser felizes. E que fazem com que nós tenhamos relações conflituosas com outras pessoas. Porque às vezes aquilo que não nos deixa ter paz é um sistema ideológico que nós seguimos e acreditamos cegamente, de forma inconsciente. Porquê é que eu não tenho paz? Às vezes por causa das escolhas que eu faço mediante aquilo que eu acredito. Por causa de uma imitação que eu realizo relativamente a sistemas ideológicos cadentes que eu sigo. De forma inconsciente. Tudo de forma inconsciente, uma pessoa não se apercebe. E fica aqui uma pequena... Isto é um incentivo à rebeldia. Eu quando vejo um jovem que não é rebelde, que está ali todo formatado, todo quadrado, eu fico com compaixão, mano. Eu tenho compaixão diante de quem não é rebelde. Numa sociedade decadente. Diante de quem acha que por ser politicamente correto, socialmente aceitável, a pessoa está miserável, insatisfeita, infeliz, frustrada, decadente. Mas sente-se aí... O que é isto? Não basta ser escravo, às vezes quer-se ser idolatrado e reconhecido pelos escravos. Pela escravidão alheia.
e não se apercebe que essa escravidão depois reflete numa decadência, uma infelicidade, um sofrimento enorme, e que não é exemplo para ninguém. Às vezes uma pessoa quer tanto ser aceita socialmente e reconhecida pelos pares, que não se apercebe que está a matar a própria singularidade. E quer ser aceita e reconhecida por exemplos decadentes. Por causa de uma dependência emocional. Por causa da falta de autoestima. Mais uma vez, a falta de autoestima a condicionar a liberdade intelectual. E às vezes uma pessoa pensa que a autoestima, essas questões menores, a falta de autoestima, essas questões menores de filosofia da autoajuda, essas questões menores, sem dignidade, que não têm importância nenhuma, e a pessoa não imagina que essa falta de autoestima está a condicionar a liberdade e a independência intelectuais. E até a própria curiosidade intelectual. E vamos imaginar um cientista sem autoestima. Com a sua bloquear intelectualmente. Condicionando a prioristicamente a sua liberdade, curiosidade e independência intelectuais. A pessoa tem tanto medo de ser rejeitado pelos outros, muitas vezes outros escravos, sistemas ideológicos decadentes, tem tanto medo de ser rejeitado e não ser valorizado, porque tem medo de pensar de forma diferente e depois pensar de forma diferente, poder ser diferente e ser rejeitada por ser diferente, que condiciona prioristicamente a sua liberdade intelectual. Pronto, lá vai formatada, robótica, a viver uma vida de escrava, frustrada, insatisfeita, infeliz e miserável, que nem sequer sabe o que é. Só cumpre um programa sociocultural. E a sua alma está morta. Tudo isto é muito desconfortável, não tenho noção. Mas pior que isso é ser infeliz. Pior que levar entre aspas, com ideias desconfortáveis, que colocam profundamente em causa, radicalmente, determinados conceitos que uma pessoa imita de forma inconsciente e crenças que uma pessoa tem de forma inconsciente. Pior que isso é ser frustrado, insatisfeito, infeliz, miserável e não fazer nada para sair do buraco. E ainda ridicularizar exatamente aquilo que poderia ajudar a pessoa a libertar-se da condição de escrava que vive. E fica aqui uma pequena reflexão filosófica, senão eu aprofundo e o vídeo fica comprido demais. Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like. É importante mesmo partilharem, se concordarem com o vídeo, que é para divulgar isto o máximo possível. Que é importante para fazer crescer o canal também. Se quiserem mesmo contribuir para o crescimento e sustentabilidade do canal, tornem-se patronos em patreon.com/filipeferrecalhau. Seria fantástico que se tornassem patronos, principalmente se puderem. É muito simples. E cumprimentos filosóficos. E sejam rebeldes, não apenas escravos.